Com relação aos hormônios, tem um conceito, a maioria dos livros fala que os hormônios são substâncias químicas que são secretadas na corrente sanguínea e atuam a lerros, ou seja, distante do seu local de produção. Eu não gosto muito de trabalhar com essa classificação, porque os hormônios eles não vão ser secretados apenas na corrente sanguínea, eles têm outras formas de secreção que não vão atuar distante. Então, é melhor a gente ficar com esse conceito que eles são moléculas orgânicas com especialização que são sintetizadas em órgãos endócrinos, ou seja, glândulas que possuem essa capacidade de produção hormonal, porém, a gente tem que saber também que não são apenas as glândulas que podem produzir, porque, por exemplo, o tecido adiposo, a nossa gordura, também tem capacidade de produzir um determinado tipo de hormônio, que não vem ao caso, mas só para vocês saberem, que ele nos dá aquela sensação de saciedade. Então, não é apenas somente glândulas endócrinas, mas vamos com esse conceito aqui que está no livro, que exercem ação sobre células branco. Células branco. O que seriam células branco? São células-alvo, células que possuem receptores específicos para aquele determinado tipo de hormônio. Então, esse termo células branco também pode ser chamado de células-alvo ou tecidos-alvos, ou órgãos-alvos. Tecidos/órgãos-alvos. Qualquer termo desse que você escutar, nada mais é do que uma determinada célula ou um determinado órgão que possui um receptor específico para esse tipo de hormônio. E aí, os hormônios, na verdade, eles não atuam diretamente, eles atuam meio que indiretamente, porque eles são apenas mensageiros químicos. Eles apenas informam para as células ou para os tecidos que têm receptores para esses hormônios que eles precisam funcionar, seja secretando um novo tipo de hormônio, ou seja, já desempenhando a sua função propriamente dita. E aí existem 4 formas de secreção desses hormônios, que é a forma endócrina. A forma endócrina, essa sim, é quando eu produzo o hormônio em determinado local, eu jogo na corrente sanguínea e ele vai atuar distante lá na minha célula-alvo. Essa sim é a forma em que eu posso dizer que o hormônio ele é uma substância química que é produzida e jogada na corrente sanguínea e atua distante do seu local de produção, mas apenas na sua forma de secreção endócrina. Por quê? A gente tem mais 3 tipos de secreções. A secreção parácrina, autácrina e intrácrina. O que é esse tipo de secreção? Está secretando hormônio? Tá. Só que ela vai atuar de outra forma. A gente tem aqui 3 imagens, eu não encontrei a imagem da intrácrina, porque ela é um conceito novo, e muitos livros ainda não trazem, e eu não encontrei nenhuma imagem em foto, em desenho, para trazer para vocês, mas vocês vão entender o que é. Imagem número 1, imagem número 2, imagem número 3. A imagem número 1 seria a endócrina. Aqui é a célula que vai produzir, a glândula, no caso, que vai produzir o hormônio. O hormônio é essa bolinha vermelha, azul que vocês estão vendo. E essa parte aqui é como se fosse o vaso. Então, ele vai jogar na corrente sanguínea, que é a forma endócrina, vai viajar por toda essa corrente sanguínea, lembrando que se esse hormônio for de origem hidrossolúvel, ele vai circular livre no plasma, mas se for lipossolúvel, ele vai precisar se unir a proteínas carreadoras, porque ele não tem afinidade por água, por líquido, por sangue, então ele precisa de uma proteína para fazer esse transporte. E aí ele vai viajar pela corrente sanguínea e vai chegar na célula-alvo, que seria a mesma coisa de célula branco, que é a mesma coisa de tecido, de órgão-alvo, de tecido-alvo, é a mesma coisa. Essa é a minha forma endócrina. A minha número 2 é parácrina em português, parácrino em espanhol, é a mesma coisa. Aqui é a minha célula que vai produzir o hormônio, só que percebam que aqui eu não tenho vaso. Por quê? Ela vai produzir esse hormônio e esse hormônio vai ser utilizado pelas células adjacentes. Como assim? Ela produz e a célula que está ali próxima a ela ou do lado, a célula vizinha, tem receptor de membrana e ele vai utilizar esse hormônio. Então, nesse caso, eu não tenho secreção em corrente sanguínea.
eu tenho a utilização desse hormônio ali na célula adjacente, ou seja, a secreção parácrina, ela secreta hormônio para ser utilizado na célula do lado, na célula vizinha. Já essa número 3 é a autácrina. Perceba que aqui em cima eu não tenho nenhuma célula produzindo. Por quê? Essa produção acontece dentro da própria célula e é essa própria célula que utiliza esse hormônio. Ou seja, é autácrina. Ela produz dentro da célula, ela exterioriza esse hormônio para o meio extracelular e na sua membrana da própria célula que produziu, ela tem receptores, perdão, e ela consegue utilizar esse hormônio que ela produziu. E a intrácrina, que a gente não tem imagem aqui, qual seria? Eu vou apagar aqui e vou utilizar essa como exemplo. Imagine que também a célula produz o próprio hormônio intracelularmente, só que diferente da autácrina, que vai jogar para fora e tem receptor de membrana externo, a intrácrina, ela tem receptor dentro da própria célula. Ou seja, ela produz o hormônio dentro dessa célula e dentro da célula que produziu, eu tenho os receptores e esses receptores vão se ligar a esses hormônios que foram produzidos. Então, o que são hormônios? São substâncias orgânicas ou químicas, como vocês queiram chamar, que têm a capacidade de estimular órgãos ou células para desempenhar funções ou fazer com que esses órgãos produzam novos hormônios. Eles são secretados de forma endócrina, que é quando a glândula produz o hormônio, joga na corrente sanguínea, esse hormônio circula pelo sangue, se for hidrossolúvel, circula livre, se for lipossolúvel, circula ligado a proteínas carreadoras. Eu tenho a forma parácrina, onde a célula produz, libera, e as células que estão próximas a ela possuem receptores para esse hormônio. Então, ela produz para as células do lado utilizarem esse hormônio. Eu tenho a forma autácrino, que é quando a célula produz intracelularmente, excreta esse líquido, esse hormônio, para o exterior, e essa própria célula possui receptores para que esse hormônio se ligue e ela consiga desempenhar a sua função ou produzir um novo hormônio. E a forma intácrina, que é a mais nova, mais novo conceito, a célula também produz intracelularmente, só que ela não vai jogar para fora. Os receptores são internos, ou seja, ela produz dentro e dentro esses receptores vão se ligar a esse hormônio e ela vai desempenhar a sua função ou vai produzir novos hormônios. Até aqui deu para entender.